Bom dia, tudo bem? Bom dia. Antes da gente começar a nossa conversa sobre viver na Dinamarca, né, desafios e prazeres, eu queria que você se apresentasse, falasse seu nome, de onde você vem no Brasil, por exemplo. Meu nome é Laila, né? Laila Souza, a maioria me conhece como Laila Souza. Eu sou de São Paulo, capital, nascida e criada em São Paulo. Eu morei em São Paulo até os meus 25 anos, Uhum. quando eu decidi me aventurar morando fora. Então, resolvi primeiro, eu fui morar fora, fui para os Estados Unidos, fui Uhum. fazer um programa que chama Au Pair, Legal. porque eu queria aprender inglês, né? Como a maioria das pessoas lá no Brasil, né, não consegue aprender só fazendo curso de línguas. E também eu tinha um sonho, assim, de morar fora. Eu sonhava nos Estados Unidos, sabe? Aquela coisa toda que muitos brasileiros têm. E aí, esse programa de au pair, você vai morar com uma família americana nos Estados Unidos e você cuida das crianças deles. Então, é um trabalho de babá, mas você acaba não ganhando uma remuneração de babá. Você tem uma ajuda de custo e eles também pagam para você fazer um curso em uma universidade americana que não dá para fazer uma graduação, mas você pode fazer alguns créditos ou então fazer o curso de idioma. E Uhum. aí, no meu caso, eu fui para aprender inglês e tal, que eu ainda não tinha fluência. Uhum. Ah, legal, E legal. aí, é, aí depois que eu tive essa experiência nos Estados Unidos, né, esse intercâmbio, ele é inicialmente de um ano, só que você pode estender por mais um ano, foi o que eu fiz. Eu fiquei 2 anos nesse intercâmbio lá, e nesse tempo eu viajei bastante, eu fui para o Canadá, eu consegui conhecer pessoas do mundo inteiro, né? E eu fiquei Uhum. fascinada por aquilo. E aí eu falei, não, eu quero viajar mais, eu quero conhecer o mundo, e eu tinha aquele sonho. E aí eu tinha umas amigas que depois que fizeram au pair nos Estados Unidos, elas estavam vindo fazer au pair na Holanda, na Europa, Uhum. que tem um programa muito parecido com o dos Estados Unidos. E aí eu me inscrevi para fazer esse programa, só que eu não sei até hoje. Eu nunca consegui arrumar uma família na Holanda, nenhuma família gostou de mim, embora eu tivesse tudo para conseguir, né? Tinha inglês, tinha experiência e tal, e nunca nenhuma família gostou de mim. E aí eu me inscrevi num site que chama Au Pair World, e nesse site você pode literalmente ser au pair em qualquer lugar do mundo. E aí eu lembro que eu estava considerando a Holanda, eu queria ir para a China, eu queria ir para algum Olha. lugar que falasse espanhol, que eu queria aprender espanhol. Eu estava totalmente sem foco, só queria ver outro lugar. E Uhum. aí uma família da Dinamarca me escreveu de Aarhus, falou assim que se eu tinha interesse de vir ser au pair na Dinamarca, que eles queriam alguém que falasse inglês, que os filhos deles iam para a escola internacional e tal. E aí eu falei, Dinamarca? Tipo, aí eu fui procurar um pouco, assim, aí eu vi que eles tinham um programa de au pair legalizado, né? Tem que ter essa preocupação, né? Se tem aí o visto, não tem. Aí eu Uhum. falei, quer saber de uma? Dinamarca é perto da Holanda, deve ser igual. É, Então eu vou. certo. Aí eu vim, tipo assim, sem saber absolutamente nada do país, uma ideia muito assim. Eu não sei nem se eu tinha alguma ideia, na verdade, da Dinamarca. Eu só sabia que tinham pessoas loiras e que Uhum. eu já tinha Uhum. visto uma vez a Dinamarca jogando futebol contra o Brasil. E Exato. era a única coisa. E aí eu vim, tipo, nossa, foi uma surpresa, assim, logo na primeira semana, porque eu olhei, eu achava assim, que todo lugar fora do Brasil era parecido com os Estados Unidos, o Canadá, e nossa, não tinha nada a ver. Não, Eu é falei, meu verdade. Deus do céu, onde eu vim parar? E você chegou aqui no inverno, no verão? Que estação que foi? Então, eu cheguei aqui em novembro, que é a pior estação de chuva, né? É, aham. Então, foi assim. Eu lembro que eu vindo do aeroporto, estava caindo o mundo. Eu falei, meu Deus, aonde eu vim parar? Uhum. E aí, aquele choque. Fui sair no final de semana, que estava acostumada nos Estados Unidos. Eu vou no mercado comprar besteira, vou fazer. Que minha vida era, né, se divertir lá, né? A ajuda de custo, eu conseguia me divertir, fazer muita coisa. E aí, eu fui no mercado aqui, que tipo, foi R$ 200 para eu comprar uns salgadinhos e umas bolachas. Eu falei, meu senhor, que lugar é esse que eu vim parar?
E aí, enfim, eu não gostei muito, mas daí eu falei, eu tenho o sonho de ir para Londres e Paris, sei lá, que eram os 2 lugares que eu queria ir. Eu falei, eu vou esperar uns 2 meses, viajar e depois eu vejo o que eu faço. E aí, Exato. nesse intervalo, eu acabei conhecendo meu marido em Aarhus. E aí, tô aqui até hoje. Aí não tem como, né? Mas é legal Aí eu a acabei, a gente se trajetória, né? conheceu, e aí. Aham. Não, super legal Ai, gente, o como foi, que você foi assim, chegou uma coisa. aqui. Eu não. Aham. Ele fala até hoje, ele fala assim, nossa, eu dou graças a Deus que por algum motivo você entrou naquele avião, porque você não sabia nada da Dinamarca. Tipo, tem muita gente que já sabe alguma coisa e vem, e para mim, nossa, eu não tinha a menor noção, assim. E aí eu vim, eu não sei, minha mãe sempre fala também, era seu destino. Aham. Eu nunca falei na minha vida em vir para Dinamarca, nem assim para visitar, nada. Já tinha pensado em ir na Noruega para ver, por exemplo, as montanhas, Uhum. mas não na Dinamarca. Exato. Eu também, eu nunca, é, como você, tipo, antes de vir para cá, eu não sabia nada da Dinamarca. Eu sabia, assim, você vai olhar no mapa para ver onde fica, que você sabe, tem uma noção que é na Europa, mas onde fica esse país, né? E não sabia nada, nada, nada. E eu também fui au pair nos Estados Unidos. E lá eu tive uma amiga dinamarquesa. Então, um pouco que eu sabia era o que ela falava, mas a gente não falava muito de Dinamarca também, né? A gente curtia lá as coisas, né? Então, um pouco que eu sabia era por causa dela. Então, foi uma coisa. E não vim, assim, depois foi coincidência, que eu acabei vindo para cá. Mas também é um país que você. Se você for pensar, eu acho que todo mundo que está aqui nunca eu quero morar na Dinamarca. Não, as pessoas não têm esse sonho, porque desconhecem, né? Não sabem nada a respeito. Exato. Eu falo isso para Né? todo mundo. Eu falo assim, a Dinamarca, geralmente quando você conversa com alguém, é o segundo plano, terceiro, quarto de alguém assim que pensou em morar fora. Exato. A maioria fala, eu queria ir para tal lugar, e depois eu fui para tal lugar, acabei aqui. É Uhum, sempre assim. exatamente, é engraçado. Acaba ficando por vários motivos, mas não é, nunca estava no plano, nunca foi a primeira opção, com certeza. Ai, e o que você fazia no Brasil, Laila? Você já tinha uma carreira lá? Você tinha estudado lá? O que você fazia no Brasil? Então, eu saí do Brasil muito nova, né? Eu saí do Brasil com 25 anos, Uhum, mas assim, eu tinha estudado, eu sou formada em comunicação social, com habilitação em relações públicas, isso me abriu porta para o mercado de trabalho. Então, eu tinha trabalhado em empresas grandes, inclusive a última empresa que eu trabalhei no Brasil era uma empresa americana, que foi o que me fazia morrer de inveja, que quase todo mundo lá falava inglês fluente, e eu não. uhum, E eu já trabalhava, mas eu trabalhava em cargo, era cargo baixo, né? Cargo de entrega, que eles chamam aqui, né? Então, uhum. eu tenho uma experiência, eu trabalhei 6 anos, mas nesses cargos, né? Entre marketing, vendas e tal, que era que eu comecei a trabalhar. E eu foi por isso que eu falei quando vi os outros vídeos. Eu falei assim, eu vi muita gente que já tinha uma carreira muito estabilizada, né? Já tinha uma e eu não tinha. Então, minha questão de carreira aqui, ela é muito do zero, tipo, muito do zero, porque além de eu não ter a competência técnica ainda que eu deveria ter, ainda tem a questão de pessoal mesmo, né? Quanto mais a pessoa vai se desenvolvendo na carreira, ela tem todo um desenvolvimento aí de resiliência, né? De comportamento e tal. E eu ainda estava muito crua, ainda estou, né? Estou nesse caminho. Então, é um pouco diferente aí a minha integração na Dinamarca nesse aspecto, porque eu não vim com tão bagagem, vamos dizer assim, para oferecer para o mercado deles. Só que eu já era formada mesmo. Sim, sim, mas você já tinha uma formação acadêmica, você já tinha trabalhado, né? Você falou 6 anos ali no Brasil, e a gente vê, por exemplo, das pessoas com quem eu conversei, né? Acho que só a Aline, se Sim, não me engano, que ela veio por conta do trabalho, né? Mas muita gente tem que, de uma forma ou de outra, recomeçar ou tentar se reinventar na sua carreira aqui, né? Então, de certa forma, é um começar mais ou menos do zero para muita gente, né? A Bruna, por exemplo, é, ela, né, tipo, depois de algum tempo aqui que ela conseguiu alguma coisa na área dela, então às vezes demora um pouco também
você quer continuar na sua área, né? Demora um pouquinho para chegar lá, né? Mas tem gente que consegue, tem gente que não É, consegue, né? é, Quanto tempo você mora aqui? 6 anos que eu moro aqui em novembro. Eu cheguei em novembro. Então, Ah, faz 6 anos esse ano. Bastante tempo. bastante tempo, né? É, a gente, a gente vai acumulando anos agora. Olha só, vamos falar sobre os desafios, né? Que a gente sabe que sempre que a gente chega aqui, ainda mais vindo É. do Brasil, que é de uma cultura, não só cultura, é tudo, né? Cultura é tempo, é comida, é língua, né? Tão diferente. Qual que foi o seu maior desafio, ou qual ainda é o maior desafio morando aqui na Dinamarca? Olha, quando eu estava pensando sobre isso, eu falei, não, eu vou ter que falar de dois, mas que na verdade acaba sendo um só. Eu, igual eu disse, tem muitas pessoas que acabaram aqui e não tinham vontade de morar fora. Eu era uma pessoa que tinha vontade de morar fora. Uhum, Porém, a Dinamarca, ela é um lugar muito difícil para a imigração. uhum, é, Então, assim, e dentro desse desafio da agora, então, assim, é muito difícil você se estabilizar na Dinamarca, conseguir um trabalho estável. E quem é casado com um dinamarquês, você depende desse trabalho estável para você ter um visto de permanência aqui, aí um dia até sonhar em virar cidadão dinamarquês. Então, uma coisa está atrelada à outra. E eu estou no processo, como a maioria das pessoas, né? Um processo longo e árduo. Aqui na Dinamarca, eu diria muito mais longo e árduo do que em outros países. Igual, por exemplo, eu estou aqui há 6 anos, eu estou agora terminando o meu mestrado para entrar no mercado, com esperança de entrar no mercado de trabalho dinamarquês. Eu acabei de conseguir a minha primeira oportunidade profissional na Dinamarca, que é um estágio, tipo, chega a ser cômico, né? Mas, assim, uhum, e eu consegui agora, pela primeira vez, vou trabalhar em uma empresa dinamarquesa, e tudo demora muito. E, por exemplo, estou aqui há 6 anos e se eu comparar, eu tenho amigas que nesse percurso ficaram morando nos Estados Unidos ou que estão morando na Holanda, elas já têm documentação, por exemplo, já tem cidadania, já tem emprego há um tempo. Então, eu diria que no caso de quem casa com dinamarquês, acaba que é um desafio que fica atrelado. Você quer a questão profissional, porque né, a maioria que vem tem aspirações profissionais, ambição, mas também você meio que depende disso, porque se você não fizer, você não vai conseguir ter uma estabilidade de visto no país. exato. É isso E mesmo. principalmente depois que a gente tem filhos, isso começa a pesar um pouco mais, né? É, Então, eu acho que esse é o maior desafio para mim, na Dinamarca. exatamente. E deixar claro aqui que muita gente às vezes não sabe, né? Que não, às vezes não tá, não mora aqui ainda. Essa questão, né? Se você é casado com um dinamarquês, as leis imigratórias são muito mais rígidas. Se você, né, se você vem morando, se você vem aqui casada com um europeu, por exemplo, ou com outro brasileiro, né? Que aí é diferente. É muito mais fácil você morar aqui, é muito mais fácil você poder morar aqui. Não estou falando sobre a questão de obter a cidadania dinamarquesa, mas o morar aqui, eu ter a permissão de morar na Dinamarca, né? O visto e tudo mais. Então é engraçado porque É, muita gente pode pensar que é o contrário, né? Se você é casado com dinamarquesa, as coisas são mais fáceis, mas não são mais fáceis, são mais difíceis. E tem a é, questão muito do, tipo, da é o que a questão. maioria pensa, né? Exato. É o que a maioria pensa. E é irônico, né? Porque a gente sabe que existem essas leis também para meio que parar, né, o casamento fora da Dinamarca, né, dos dinamarqueses com estrangeiros, né? Tem muita coisa É, moral, ideológica ali por trás, mas é um absurdo, porque isso está também é. prejudicando os dinamarqueses, né? Que se apaixonam e casam com estrangeiros. Então, você tá prejudicando os seus próprios, né, daqui. Sei, assim, eu já discuti com pessoas, eu não consigo chegar num consenso, assim, de verdade, porque que eles realmente fazem isso, mas o fato é que existe, sim, eles fazem com que a lei seja mais rigorosa para esposas ou maridos de dinamarqueses e a desculpa vem sempre para o lado da questão de
que é a mesma lei para refugiados, e eu realmente não acredito que seja o caso. Eu não tenho uma resposta concreta para isso, mas que existe sim um esforço deles para que é, pelo menos a vida de quem casa com dinamarquês não seja facilitada, isso é bem claro, né? Então, isso muita gente não sabe. Muita gente, como você disse, vem para mim e fala, mas como que pode? Mas seu marido é da Dinamarca, sua filha é da Dinamarca, isso tanto faz, sim, para eles. Tanto faz, Não, exato. não me ajuda em absolutamente nada. Na verdade, me atrapalha em algum sentido, porque eu, como mãe, eu Uhum, penso, minha filha é daqui, mas eu não sou, então me dá ainda mais vamos falar, pressão em exato. me adequar, em conseguir fazer o que eu tenho que fazer, porque em uma questão de troca de lei ou de troca de visto, né, que nós que somos esposas de dinamarquês, nós temos que ficar trocando de visto periodicamente. Então, você pensa assim, meu Deus, se numa troca de visto meu marido não estiver trabalhando, eu estiver adoecido, eu vou ter que ficar longe da minha filha. Porque Uhum. acontece. Então, É uma assim, é vida muito muito triste, na verdade. é uma vida insegura, não é? Tipo, você se sente segura a todo momento, porque, igual você falou, e as leis vão mudando, então você tem que ficar de olho para ver se você está de acordo com aquilo, se você, né? E vão mudando para pior, porque não vão melhor, não vão mudando para melhor, vão. O que acontece muitas vezes é você fez todo um trabalho durante anos. Aí chega um novo governo e aí eles mudam aquilo. E o que você fez, tanto faz, porque agora tem outros requisitos. Uhum, Então é muito difícil você conseguir migrar de fato para a Dinamarca. O que é uma coisa que hoje em dia, se eu não tivesse vindo, né, pela emoção aí, sei lá, o que foi que me trouxe para cá, eu acho que, eu não sei, seria algo que eu consideraria hoje em dia, por exemplo, ou talvez teria, não sei, puxado meu marido para ir em outro país, não sei, alguma coisa desse tipo. exato, exato. Acho que se as pessoas já tivessem uma ideia de como que não é um mar de rosas como, né, se pinta, não é mesmo. É, as pessoas pensariam duas vezes, né? Porque é complicado, você tem que se sujeitar a muita coisa, e como você falou, muita pressão, muita segurança, né? Principalmente se tem filho. Eu acho que aí o negócio pesa, porque você fica pensando, se você não tivesse filho, você fala assim, não, então eu vejo muita gente falando assim, meu visto não deu certo, eu vou passar um tempo no Brasil, depois eu volto, eu vou para outro país, depois eu volto, tem mais mobilidade, né? Mas se tem um filho, não tem como você ter essa Sim. mobilidade toda, não é? É complicado, a coisa fica mais complicada ainda, com certeza. Estou lembrando agora também de muitas pessoas, e próprios europeus que vêm aqui na Dinamarca, porque as faculdades são gratuitas para eles, não é? Vêm estudar e depois eles acabam voltando para o país deles, não porque eles têm vontade de voltar para o país deles, mas porque as leis, a questão né, de favorecer os dinamarqueses ou de tentar de alguma forma, não existe uma integração aqui, não existe uma lei de integração, não existe a cultura de integração muito forte aqui na Dinamarca. Então as pessoas não se sentem bem em ficar depois, né? Então, eles acabam indo para outros lugares, né, depois que eles terminam os estudos. Então, é uma coisa também que eu acho bem triste em relação à Dinamarca, essa política É, de não tem integração, não tem essa questão de, né, fazer com que as pessoas sintam à vontade em morar aqui, em trabalhar aqui. olha, eu comecei, eu tive um ano de licença maternidade, né? Para quem não sabe, que a gente tira um ano de licença maternidade mesmo se você está estudando. Então, as pessoas com quem eu entrei no meu mestrado, elas já se formaram agora. Então, muitos são de outros países, principalmente da União Europeia, e eles estão procurando emprego aqui para querer ficar aqui. E é super difícil. Muito difícil. As empresas, porque assim, a Dinamarca tem a impressão não, eu li numa matéria de jornal, inclusive quando eu fui fazer minha prova de proficiência dinamarquês, que estava nesse assunto. A Dinamarca é mais ou menos assim, nós temos um buraco aqui, eles precisam muito de engenheiro, né, aqui na Dinamarca, por exemplo. Então, Uhum. eles falam, nós temos um buraco aqui. Se você é estrangeiro e você pode cobrir esse buraco, bem-vindo. Nós vamos tentar te ajudar de alguma forma, né? Agora, se você é estrangeiro e você não pode tapar esse buraco, você não é interessante.
exatamente. Então, assim, muitos estudantes, eles, né, eu vi uma menina no meu LinkedIn essa semana, ela é de fora da União Europeia e ela se formou aqui na Dinamarca. Uhum. E ela disse que a única chance que ela teria de conseguir ficar na Dinamarca depois de formada, mesmo com a graduação daqui, era que se ela conseguisse um emprego que estivesse dentro da lista positiva de empregos da Dinamarca. Para quem não sabe, a lista positiva é uma lista que eles fazem todos os anos das carreiras em que eles têm mais eficiência de profissional. E as pessoas que estão dentro dessas carreiras, elas têm facilidade em conseguir visto de trabalho. Uhum. E aí, como a área dela foi retirada dessa área, porque não está mais tendo falta de profissional, Uhum. ela escreveu no LinkedIn: obrigada a todo mundo que estava me ajudando aí, né, a tentar arrumar um emprego. Eu não vou conseguir ficar, porque minha área não está mais na lista positiva, e como eu sou de fora da União Europeia, eu não tenho a menor chance de conseguir um visto de trabalho, então, obrigada, eu vou ter que ir para outro país. E isso acontece muito. Muitas pessoas se formam aqui, se qualificam da forma, né, que os dinamarqueses querem, né? E Uhum. elas têm que, de qualquer forma, ir para outros países. E eles não retêm muito as pessoas aqui. Aquela coisa de tapa-buraco mesmo. Estou precisando disso agora, você está aqui? Beleza. Agora, se você não está dentro desse tapa-buraco, você fica meio num limbo aqui, num vácuo, e alguns acabam indo embora, se tem oportunidade. Exato. É triste, é uma situação complicada. Pensando no desafio que você falou, né? Tem muita gente que está aqui já e está passando por essa situação, né? Da imigração e tudo mais. Você tem alguma dica para passar para essas pessoas que estão, né, começando agora, que estão se deparando com esse problema, que é um problema para os estrangeiros casados com dinamarqueses, por exemplo? Alguma dica para essas pessoas tentarem, né, É, suavizar o caminho, pelo menos um pouco? olha, o que eu fiz no meu caso, eu fiquei bem perdida aqui, porque assim, quando você casa com dinamarquês, você vem do Brasil, você casa com o meu caso, que vim por uma coisa que acabei ficando aqui para outra, você fica muito perdido, porque são muitos caminhos, cada um fala de um jeito, fala assim, eu não fiz, tem pessoas que chegam e falam assim, eu não estou, que é uma Uhum, empresa grande aqui. E aí a pessoa ficou super bem. Aí você vê outra pessoa que fala assim: eu já não, eu tive que estudar do ensino médio na Dinamarca para aprender dinamarquês bem, para fazer uma graduação em dinamarquês, e agora eu tenho emprego. Outras pessoas falam: eu consegui emprego porque eu falava alemão. E aí vai assim. Você não sabe direito o parâmetro do que você vai seguir para você realmente conseguir um emprego. Então, o que eu fiz foi: eu fui falando com várias pessoas e eu vi o que eu tinha mais interesse de fazer e seguir aquele caminho. Estou seguindo, mesmo que muitas pessoas falam que não é o mais inteligente. Igual assim, eu acabei errando um pouquinho, eu fui primeiro eu tinha certeza que eu queria ir para o lado do estudo, uhum, então eu acabei primeiro, eu comecei a fazer uma outra graduação aqui na Dinamarca, numa área que tem demanda aqui, de uhum, exatas, só que eu sou uma pessoa de humanas, eu não dei conta, em um ano de graduação eu falei, não consigo mais, mas entendi. eu tentei, porque eu falei, vou primeiro por esse caminho. E aí acabou que eu falei, quer saber, de uma não deu certo, não vou conseguir entrar dentro dessas áreas que eles têm buraco, Uhum, então eu vou para dar continuidade para a minha educação e meio que seja o que Deus quiser. uhum, E estou seguindo esse caminho, como eu disse. Agora eu vou fazer estágio numa empresa dinamarquesa e eu espero que isso, vamos dizer assim, de certa forma, valide a minha educação e a minha experiência para os dinamarqueses. Porque aqui tem muito disso. Você pode ter trabalhado nas maiores empresas do mundo, em outros, não só no Brasil, tá? Em outros uhum. países, que para eles vão falar assim, interessante. Porém, eu não sei o quanto que você se adapta à cultura de trabalho dinamarquesa. E para a Dinamarca, para os dinamarqueses, é mais importante que você se dê bem ali, se integre com seus colegas de trabalho, que você tenha uma harmonia na equipe de trabalho, do que necessariamente você tenha um conhecimento técnico. Então, para eles você, na minha lógica, pelo menos, né? Você estudou na Dinamarca, você conseguiu trabalhar aqui, você já tem um conhecimento de como que funciona a nossa cultura de Uhum. trabalho. Então, geralmente tem um pouco mais de chance de conseguir um trabalho depois de formado, porque meio que você está validado aqui dentro da Dinamarca. O que você traz de fora para eles meio que não importa. E, e é isso. Então, eu decidi seguir a minha área e agora tentar entrar no mercado de trabalho. Estou ouvindo.
Ok. Aham. Sim. Você acha que aprender o dinamarquês, assim, se focar talvez no primeiro ano que está aqui no dinamarquês, é alguma coisa interessante, ou você acha que dá para conciliar com alguma outra coisa? Depende muito de vários fatores, né? Depende da sua área de formação, principalmente. Depende da necessidade deles, porque, como eu disse, quando eles precisam de alguém na Dinamarca, realmente, eles acabam ignorando a questão do idioma, porque todos eles falam inglês. A É, verdade é essa. é verdade. Então, assim, geralmente eles vão puxar para você aprender o dinamarquês. Se eu acho que está bom, Uhum, tá? Eu acho que para você acompanhar melhor a cultura, entendeu? Entender melhor o que está acontecendo, até tentar ter amizade com o dinamarquês. Para quem é casado com o dinamarquês, é essencial para se conectar com a família do marido aí da esposa. Eu acho que tem que aprender. Porém, para trabalho, eu uhum, acho que depende. Tipo assim, depende da necessidade deles. Pode ser que você tenha que aprender um dinamarquês super bom para trabalhar, mas eu talvez o motivo que você foi contratado não seja exatamente esse, porque se você parar para pensar, você está competindo com um nativo. uhum, Então, não é bem esse o motivo. Então, às vezes, claro, você ter o dinamarquês mais um outro idioma que eles não falam, você vai uhum, conseguir com mais facilidade. Ah, você tem o dinamarquês mais uma área que eles estão precisando, mas a real é que, se eles estão precisando, eles vão abrir exceção. Então, por exemplo, a empresa que meu marido estava trabalhando por último agora, eles contrataram uma pessoa que falava italiano, que não falava nada de dinamarquês, porque eles estavam entrando no mercado da Itália, eles precisavam de alguém que conhecesse lá. Então, abriram exceção total. Tipo assim, o importante é que o cara entenda ali do mercado que a gente quer ir. exato. E agora sim, ele está aprendendo dinamarquês e está desenvolvendo, e aí a empresa está feliz, é claro. Se ele Aham, não tivesse tido esse esforço, talvez não teria continuado depois que eles entrassem no mercado, não sei. Mas eu acredito que no final das contas, se você consegue tapar o buraco deles, acaba sendo mais importante do que o idioma. Então, eu preciso de um engenheiro aqui para ontem. Tem alguém aqui que uhum. sabe, ok, a gente fala inglês com você. Não tem problema. E aí você vai aprendendo dinamarquês. Agora, se você não tem nada, tipo, ok, assim, até agora eu não encontrei um buraco, né, do que eu tenho Uhum. de experiência no Brasil de indústria, né, que às vezes você tem que ter o dinamarquês É, mais alguma coisa, eu acredito, para você tentar competir de alguma forma. Laila, vamos falar sobre os prazeres, né? É, tem alguma coisa que te faz assim falar, isso daqui eu adoro na Dinamarca, né? Isso aqui para mim é essencial, é uma coisa que talvez eu não consiga viver sem, né? Daqui por diante, né? Então, qual prazer você tem em viver na Dinamarca? Coisa que me fascinou desde o começo na Dinamarca hoje é a questão deles terem essa questão de igualdade social aqui. Eu, como uma pessoa que venho assim de família humilde no Brasil, né, tipo periferia e tal, eu sempre achei, assim, me incomodava muito viver naquele ambiente, sabe, de ver criança na rua passando fome, de ver gente passando necessidade, enquanto outros têm tipo muito dinheiro. E eu amo, simplesmente eu amo demais isso na Dinamarca, tipo de você ver que todas as pessoas têm acesso ao mínimo. Você não vê criança na rua, você vê. Eu acho fantástico aqui na Dinamarca, assim, eles terem essa prioridade, todo mundo poder realmente tirar férias, ter esse prazer de ter férias, sabe? Ter um lugar decente para morar. Eu sou fascinada pela igualdade social na Dinamarca. Eu acho que se tem algo que me apaixona aqui é isso. E não só na questão econômica, né? Os dinamarqueses, eles também não levam muito essa questão de classe, não deixa essa questão de classe dividir eles. Então, às vezes você encontra um dinamarquês que você nem imagina, o cara é milionário e ele está de bicicleta, roupa rasgada ali conversando com você. Então, eu amo isso demais no Dinamarca. Eu acho que esse é um dos valores mais altos da cultura dinamarquesa, do sistema dinamarquês para mim, e é o que eu mais assim, o que mais me segura aqui para criar minha filha aqui, porque eu admiro isso muito Exato. neles. Não tem ostentação, não é? Não tem o showing up, né? Tipo, eles não é. A gente estava também conversando num outro episódio, não lembro com quem, mas a respeito disso, você tá na rua, né? Você não consegue distinguir
quem que é o rico, quem é o pobre. O pobre, né? Mas assim, a gente não consegue distinguir se a pessoa é podre de rica ou se não é, por exemplo. É uma coisa que as pessoas são muito iguais, elas se vestem muito iguais, e tem a cultura de não se ostentar. Você não pode se ostentar, né? Tipo, não tem essa de Eu acho eles muito. Nós seríamos, né, no Brasil, eu acredito. hum, Eles são muito humildes. Eu fui em uma festa da empresa que meu marido trabalha e tinha na, eles alugaram um lugar, né? E elas estavam servindo a gente. E aí eu falei, uma delas sentou e começou a conversar bastante com um dos sócios lá. E aí eu falei, nossa, que legal, né? Que o sócio conversa com a garçonete, assim. Aí meu marido falou, não, é porque são as filhas dele. Então, assim, ele falou para as filhas dele que ele ia fazer a festa de final de ano da empresa, ele alugou o lugar e elas estavam ali servindo os funcionários do pai delas. Onde você ia ver isso no Brasil? Você está entendendo? Então, assim, eu nunca. acho isso um valor extremamente elevado da cultura deles. Eu acho que isso é a coisa mais bonita da Dinamarca. Exatamente, exatamente. Adoro isso também. Acho muito legal essa questão. E tira um peso também, né? Tipo, você não precisa ser o melhor, né? Você não precisa se mostrar o melhor ou com a melhor marca de roupa, com o melhor carro, com a melhor casa, porque ninguém tá nem aí para a roupa que você está vestindo, para o carro que você tem, para a casa que você tem, pela, né? Não é, isso não Para quem importa. você é, você pode simplesmente ter a sua personalidade. Exato. É, Exatamente, é uma coisa muito muito boa mesmo daqui. É um prazer, com certeza. Laila, para a gente terminar aqui nossa conversa, que está é. sendo muito boa, você acha que vale a pena, para quem está pensando em vir para a Dinamarca por várias razões, né? Vale a pena morar na Dinamarca? Difícil, assim, que tudo depende muito, sei lá. Eu acho que a Dinamarca, você vê muito aquele amo, odeio, né? Tem países que todo mundo que vai para lá, sei lá, os Estados Unidos, Japão, eu amo demais, né, e tal, porque as pessoas vão adquirindo coisas materiais muito rápido. A Dinamarca é um lugar que, sei lá, por qual motivo você venha, você vai precisar investir um tempo aqui para ter algum retorno, sei lá, qual ele seja. Então, é, eu acho que depende muito, depende do que você está querendo, das suas aspirações, da sua motivação para vir para cá e dos seus valores também, porque assim, eu acho que se você não tem valores muito parecidos aí com eles de igualdade, tanto de social quanto de gênero, né, que isso aqui também é muito forte, eu acho que pode ser que os prós e cons acabam ficando muito pesados aí com o tempo. Então, eu diria que a Dinamarca tem muito mais a ver com os seus valores pessoais do que com o que você quer adquirir, vamos dizer assim, morando fora. Porque aqui não é um lugar que você vai adquirir iPhone para mandar para a família no Brasil, você não vai ter carro caro, não vai, a maioria não tem, né? Não. Então, não é um lugar que você vem para isso, é um lugar que é mais pela questão, eu não sei, eu acho que quem eu vejo pelo longo do tempo, quem acaba se adequando melhor e vivendo melhor aqui, é mais pela questão de se alinhar mesmo com os valores deles. Então, depende muito de quem você é. Exato, concordo, concordo. E eu acho que é legal, é por isso que é legal esses vídeos, nessas conversas, porque as pessoas ficam a par de perspectivas diferentes em relação, olha, tem isso daqui que é um obstáculo para mim, que é uma coisa que eu ainda, né, teimo em superar, é difícil, às vezes não consegue superar mesmo, porque é uma coisa que não tem, a gente tem que ficar lutando contra, né? Mas tem muita coisa boa. Então, se a coisa boa para você vale mais a pena do que o obstáculo, venha. Agora, se você acha que o obstáculo é uma coisa que não vai dar, não tem como para você, aí é pensar em outro país, talvez, né? Eu acho que tem que pesar muito, assim. Eu vejo também muitas pessoas que vêm, por exemplo, de trabalho e traz o companheiro. Eu conversei com uma amiga minha, colega minha de sala, que também é brasileira, o marido é brasileiro veio para cá para trabalhar. Eu nem sabia, ela estava me contando que no visto dela, mesmo que ele pegue a residência permanente, ela não consegue, ela só conseguiria se ela tivesse um emprego que fosse na lista positiva. Então, assim, eu estou querendo imigrar para outro país rápido, talvez aqui não sei se é o lugar ideal, porque demora, né? Demora, às vezes, até para você que vem com o trabalho do Brasil, porque talvez você vai imigrar, mas a sua esposa não vai.
exato. Então, ou então, ai meu Deus, eu quero muito uma casa linda, enorme, logo de cara, um carro. Aqui também você pode, que são coisas caras, então não sei assim se é o lugar. Não, Claro que nós vivemos economicamente melhor do que no Brasil, mas eu acho que a Dinamarca, assim, vamos dizer, a grande vantagem de morar na Dinamarca não são essas coisas, são outras. exatamente. Não é o material, não é o, não é aquela coisa do mostrar, Exato, não é né? o material. Não é o material aqui. Aqui é bem a questão do viver bem, viver em harmonia. É uma vida tranquila, né? Você tem segurança, você tem a questão da saúde em certo ponto também, que é uma questão a se debater, mas, né, ela está ali. Mas não é uma coisa que, eu vou chegar e vou comprar, né, aquele carro, vou comprar aquela casa, vou viver assim assado. Não, você vai. Ó, você comentou da saúde, eu até vim fazer o vídeo assim que eu pensei em falar mesmo, Aham, depois você vê o que você quer fazer. Eu não sei se você pode observar, eu tô com uma coisa no meu pescoço aqui, ó, de um lado maior do que o outro, isso é um lipoma. Isso é aham, uma coisa que o sistema de saúde público dinamarquês não entendeu como uma necessidade. Eles acham que eu posso continuar tendo esse linfoma que vai crescendo e eles não vão tirar. Então, assim, o sistema dinamarquês de saúde é ruim? Não, eu tive minha filha, o meu parto me atendeu super bem, foi um excelente pré-natal, assim, não tenho queixa, porém, uhum, como se fosse um convênio médico no Brasil, por exemplo. exato. Então, tem que entender que as coisas que acho que uma palavra que define muito a Dinamarca, principalmente o sistema dinamarquês, é necessidade. Você vai ter as suas necessidades básicas atendidas, que muitas vezes a gente Uhum. não tem no Brasil. Mas luxo é uma palavra fora de tudo a Dinamarca, fora do sistema, fora da cultura, fora de tudo. Então, Exato, exato. tem que pensar nisso. Exatamente. Luxo, você quer luxo, esse aqui não é um país para você. Porque aqui você vai limpar a sua casa, você vai lavar seu É, banheiro, você vai fazer sua comida, isso. né? Você não tem ninguém para fazer isso, tipo, e custa caro, se quiser alguém, custa caro, né? Então você vai fazer por conta própria e não, o sistema de saúde não é preventivo, E não é né? cultural também. Exato. É, Né? Então, tem várias coisas que você fica assim, ai, nossa, eu sinto muita falta do Brasil em relação a isso, aquilo, né? Mas, de novo, o prazer, as coisas que eu gosto aqui, e como você apontou muito bem a questão da igualdade e tal, do não luxo, é uma coisa que me fascina muito também. Então, acaba ficando porque tem mais coisa que fascina do que são desafios, não é? Mas não é um mar de rosas, com certeza. Você tem muita coisa que você fala assim, é, nossa, né? Que não, absurdo. acho que nenhum lugar é, na verdade, né? Não. É, E é bom entender isso, né? Aqui não é perfeito. E, né? E fica quem tem mais prazer do que desafio, por exemplo, né? Quem se adapta melhor, né? A gente acaba sofrendo menos se a gente se adapta. Então, essa é é que a... às vezes as pessoas querem, Aham, eu acho que às vezes as pessoas querem se forçar uma situação, falar assim, ai, que às uhum, vezes você fala, meu, não gosto aqui, não gosto do jeito que eles vivem, que eu vejo algumas pessoas às vezes estão vários anos assim vivendo muito mal emocionalmente aqui, né? Porque uhum, ninguém vive mal, na minha opinião, aqui, né? A qualidade de vida é muito boa, mas porque fica ali, eu queria ter uma empregada, não sei, eu queria ter dinheiro para comprar uma casa grande, não tem, e aí vai nisso, e aí a pessoa vai se consumindo. Então, meu, eu diria isso, faça o esforço para se integrar aqui, se você realmente fala, nossa, cara, é nisso que eu acredito. Eu, por exemplo, eu falo, é difícil, eu não uhum. consigo meu trabalho, ou o que seja, por enquanto. Mas, assim, os valores é exatamente o que eu queria dar para minha filha, dela respeitar as pessoas por quem elas são, Uhum. para respeitar todas as profissões serem importantes na sociedade. Enfim, Exato. isso, para mim, é o que me afastou do Brasil, vamos dizer. Então, eu Então, agora, com uma visita especial, eu queria agradecer a sua participação, seu depoimento. Você tem uma experiência muito grande, muito boa,
né, em relação a... E bastante, você deu bastante dicas legais em relação a morar aqui na Dinamarca. Então, obrigada. Vamos falar obrigada, Isa? Obrigada. Muito obrigada por participar. De nada. Beijão. Tchau. Tchau, tchau. Por nada. Foi um Tchau, prazer. tchau.